Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo bem? Né? Tá chegando legal. Tô te Tá me ouvindo. Você tá me ouvindo? ouvindo? Eu tô. Tô. Ai, maravilha, então. Massa. Salve meus Primeiro, ancestrais que me trouxeram aqui. isso. Eu queria agradecer por você estar aqui com a gente aqui e o Patrick também, né? Que ele estava na divulgação do trampo e Sim, chegou na rede social do Salve Quebrada, que é um dos nossos coletivos, e a gente quis exibir aqui na hora. Falou, não, vamos trocar uma ideia e tal. E ele aceitou de prontidão, assim, e a gente queria agradecer. Eu queria dar primeiro um contexto aqui do que é isso, onde você está aqui, dentro dessa nossa lógica aqui. Aqui é o Cine Taipas, ele surge da demanda da lacuna, né? Porque aqui, tá ligado, extremo noroeste de São Paulo, aqui, Taipa de Araguá, não tem essa parada de cinema e tal. E eu não sou cineasta, eu sou músico. O Amaro, que está me ajudando também, o Cine Taipas, também não é cineasta, não tem nada a ver, a gente somos amantes da cultura cinema, e a gente sabe a importância que tem a cultura cinema dentro da quebrada, porque é o lance do visual, o lance de ver, né? E aí a gente mete o louco, já estamos há algum tempo aí já colocando vários filmes para assistir lá no Espaço Cultural Libertário Fofão Aqui Bar e trocando ideia, debatendo e tal. E aí rolou o lance da pandemia, a gente está dando continuidade através das lives, e o lado bom é que a gente conseguiu conversar com bastante pessoas também, está tendo um retorno até legal dentro de tudo isso que está acontecendo, né? E aí a gente tem a nossa rede de coletivos aqui que atuam, né, na parte da cultura sociocultural, movimento punk, tem as 6 aldeias indígenas guaranis, que são parceiros, tem o Quilombo da Parada, tem a luta dos Queixadas em Perus, é um território de luta aqui, né? Então esse curta que a gente assistiu hoje tem tudo a ver com, a, com o contexto, e eu sinto que ele é uma continuidade de, como você falou, dos ancestrais. A gente, com a nossa arte, a gente vai dando continuidade à luta que foi lá atrás, né? A gente sente isso, né? Que a gente vai dando continuidade. sim, é um Depois de ter chamado, né? falado, depois de ter falado isso, eu queria que você se apresentasse aqui para a galera, falasse de onde você está falando. Cara, primeiro quero te agradecer imensamente, assim, por esse espaço, né? E por essa iniciativa, né? Dando voz aí à galera que precisa ser ouvida. Então, gratidão ao já eterno, de É verdade. nóis. Tamo junto. Bom, eu sou a Gaia, sou atriz, formada em psicologia e, bom, não sei o que falar muito sobre mim, né? Eu queria falar mais sobre o projeto. Mas é isso, tô aí na luta, né? Acho que foi um grande chamado dos meus ancestrais. Eu sou de origem indígena, me declaro mulher indígena, apesar de o sistema colonial não deixar a gente fazer isso, mas aí a gente decoloniza, né? A gente faz diferente. E, e esse chamado, cara, esse curta, que a gente nem tinha ideia que seria um curta, né? Que incrível que se tornou um curta, mas isso foi um projeto, é um projeto lindo do Sérgio Santoyan com a Luísa Helene, né? Que eles fazem esse projeto chamado Feito Tatuagem, que é um projeto lindo que dá voz à minoria que é a maioria, né? E tem esse trabalho todo com essa arte do corpo da Luísa Helene. E esse trabalho de fotografia, que eu já até conhecia antes do Sérgio Santoyan, que inclusive super indico, são pessoas muito mágicas e que me acolheram de uma forma muito genuína, sabe, forte. Foi muito emocionante a gente ir para São Paulo, né, dentro dessa pandemia toda, em prol de uma luta que está urgente, que está emergente, né, em prol da floresta, em prol do meu povo, tanto o meu povo indígena quanto o meu povo do Movimento Sem Terra, das Ligas Camponesas. Então, acho que isso foi muito forte, assim, já de início, vestir isso, né? Vestir esse corpo
e quando a gente se veste da nossa verdade, a gente impacta o mundo, né? Eu tive vários retornos, assim, dentro dessa intervenção, e tanto de forma pejorativa, negativa, né? Da população ali que passava e que transitava e que viu meu corpo ocupando a cidade, né? Quanto das pessoas que de certa forma falavam algumas coisas não legais, né? Então foi forte, assim. Inclusive fiquei com uma dor de cabeça horrível, né? Não consegui dormir. A energia foi bem pesada, mas foi muito importante e eu faria de novo e quero fazer de novo em outros lugares esse tipo de intervenção, né? Do meu corpo ocupando esses espaços, que eu acho muito importante a gente se afirmar e vestir a nossa ancestralidade. É para ontem, né? É para ontem vestir a nossa ancestralidade. É um grande Que chamado, massa. assim. É... Então você não é de São Paulo, você, pelo sotaque deve ser Rio, Sim, Campinas. sim. Sim, sim. É do Então, Rio. eu sou do Rio. Eu sou do Rio. Entendi. Eu nasci na Baixada Fluminense, né? Eu sou de Belfor Roxo. Ah, eu sou da Baixada. Atualmente eu tô morando em Santa Teresa, que é o centro do Rio. E, bom, eu queria falar um pouco dessa origem, né? Que eu acho que Sim, é um grande legado a gente poder transmitir, ainda mais dessa forma aqui, né? Que fica registrado. Essa união desses dois povos que compõem o meu corpo, né? E assim como o corpo da minha família, vem desses meus ancestrais, né? Desse meu bisavô, João Pedro Teixeira, salve João Pedro Teixeira, que foi assassinado em 1962 por latifundiários, né? Ele era um cara de um movimento muito importante, um homem preto, que estava lutando pelas ligas camponesas, né? Ele era um líder para poder mudar um pouco esse sistema. E, e aí ele é de Sapé, né, lá da Paraíba. Inclusive tem até o memorial, eu não sei se o memorial está aqui presente, que é o memorial das ligas camponesas, né, das ligas e das lutas camponesas, que existe esse memorial, que era a casa dos que meus massa. bisavós, que fica lá em Sapé, na Paraíba, e inclusive que está precisando muito assim de apoio, né? Tem a página do memorial, depois quem quiser entre em contato comigo, né? Para a gente poder estar fortalecendo, né? Acho importante a gente Sim, falar. sim. Opa. E É, sim, pode continuar, pode continuar. Deixa eu ouvir. beleza, beleza. E aí tem essa minha família, né, que ocupa tanto o campo, né, quanto a cidade. Tem uma ocupação nossa ali em Ramos, né, que é a ocupação da minha família. A gente ocupou um lugar onde era uma indústria, né, uma fábrica. A gente ocupa aquele espaço, a gente ocupa a zona urbana também. Que bom que ocupa.
Ah, voltou. Vamos chamar ela de novo aqui, mano. Chamar de novo, Gar. Tomara que melhore, mano. Tá aguardando. Eu vou tirar a internet aqui. Oi, eu tô aqui. Aê! Eu vou Voltei. desconectar. Você tava falando da conexão do movimento de moradia. Tava Sim, ocupando a a zona cidade urbana, também. ocupando a cidade. E tem até um documentário muito, muito, muito importante. Eu acredito que é um documentário importante, porque é um ato político esse documentário, né? Se chama Cabra Marcado para Morrer. Foda, E esse é foda, hein? é, esse é o documentário da minha família. E conta um pouquinho a história lá, até a parte da minha avó, né? Ditadura no E Nordeste. exatamente, cara. E o filme, ele começou em 64, né? Logo na. Bem No assim, golpe. bem no golpe. E aí eles ficaram 17 anos sem poder articular, né? E aí acho que. Não lembro se 81, não sei. Era 17 anos que eles ficaram sem esse contato com a galera, assim. Teve uma, uma, uma cassação mesmo, né? Assim, em cima da galera que estava produzindo o documentário, né? Inclusive da minha bisavó, né? Que teve que se exilar, da minha avó que teve que vir para o Rio. Então a família se dispersou completamente, né? E, e muita coisa aconteceu, né? E enfim, conseguiram fazer esse documentário aí, finalizaram depois de 17 anos, e o documentário está aí na internet, quem quiser assistir. Acho muito importante, assim, esse Porra, documentário. recomendo. Não só para a galera do cinema, né, que já conhece, assim, que estuda esse documentário, mas para todo mundo que quer entender um pouquinho como que funciona a ditadura de forma cruel, assim, até nesse canal, né, por esse viés, assim, do cinema, né. Sim. É, É, você estava falando do movimento, também do movimento de moradia, vem da povos originários e tem tudo a ver com o nosso território, né? Nosso território é sim, construído basicamente pelo movimento de moradia aqui também. E pelo. Quando eu falo movimento de moradia, a gente fala, não é simplesmente as siglas, né? Que são importantes demais. O movimento de moradia é aquele terreno que você ocupou lá e não teve sigla, não teve nada, você segurou seu BO e está lá até hoje e está na mão com a polícia, como a gente já fez algumas vezes aqui para conquistar uma casa, é desse jeito, na base sim, da luta, né? O Estado é muito violento, né, contra todas as demais, manifestações, demais, mas, demais. mas o povo ele sabe se articular e tem seus planos também, né? A gente chama aqui da nossa ciência periférica aqui, que não deve nada para a academia, né? Porque fomos nós que construímos a academia. A academia é importantíssima, mas ela não é mais que a ciência periférica, que essa é nosso guia aqui, né? A ciência periférica, a oralidade. Aí, A voltando um pouquinho oralidade. pro curta, esse lance da afronta, né? Porque o curto inteiro é aquela afronta, afrontando tudo e todos que estiver ali em qualquer lugar, eu posso andar em qualquer lugar do jeito que eu quiser. E a gente tem um trabalho de base aqui na quebrada também, porque o indígena tem um estereótipo aqui também, tá ligado? Uhum. Eu quebrei esse estereótipo não faz tanto tempo, porque eu cresci numa educação que índio era folclore. Até o dia que eu fui na aldeia. E eu falei, que porra que é essa, mano? Folclore, caralho, ó, os caras aqui, os caras é bilíngue, mano. Os caras falam português, falam guarani, tem toda a sua cultura aqui há 520 anos. Como que isso aqui é folclore, né? Eu tive que ir lá para cair por terra tudo esse preconceito que eu fui criado nessa estrutura que já te educa para isso, né? Para falar que
que índio é vagabundo, que índio é todo aquele estereótipo que ele joga nos indígenas. E a gente tem um trabalho de quebrar isso dentro da quebrada, para a quebrada entender o que é aldeia, tá ligado? O que significa aquele espaço. E aí a gente, esse lance que você não pegou ninguém de oreada, você pegou, fez a pintura, colocou lá sua vestimenta tal, saiu então onde você quis. E isso provocou as pessoas de, de falar, de ver, de olhar. Isso já é bom. E o que a gente fez aqui? A gente teve uma festa aqui, da minha banda na quebrada, e a gente fez um grafite no muro com o rosto de uma liderança indígena viva. A gente não chegou em ninguém e ficou de oreada falando, ah, indígena é isso. Não. Aquela arte do grafite fez as pessoas perguntar quem ela era. Pô, essa mulher já morreu? Não. Esse é o deixa para nós. Quando perguntou, a gente, agora é o momento. Não, essa mulher aqui é a Sônia Aramirim. Ela é viva, é uma liderança indígena. Ela mora no Jaraguá e a gente dá um contexto. A pessoa vê diferente. Porque na quebrada você chegar de oreada nos outros, que nem tem muito cara, tem uma esquerda muito elitizada que pensa que todo mundo aqui é burro e quer falar um monte, tá ligado? E não é desse jeito, mano. O trabalho de base não pode ser assim. As pessoas aqui, você tem que saber chegar, mano. É desse jeito. E você, eu vendo esse trabalho que a gente fez, eu associei com você por causa do afronto, de você pegar e fazer as pessoas perguntarem. E eu queria saber como que foi isso. As conversas que teve, muitas, o que as pessoas perguntavam, como que foi a reação dela, como que foi a sua, se você se assustou, se você já estava aberta, já preparada para conversar, como que foi essa, como se dizer assim, entre aspas, enfrentamento, né? Sim. Nossa, muita coisa você falou aí. É curioso, não, isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque é isso, né? A gente tem essa necessidade de poder colocar estudo, né? A importância e a urgência dessas falas, isso é muito importante, que bom que você falou. Quando eu saí na rua, já com a pintura que não é uma pintura com o genipapo, né? Uma pintura indígena, não era uma pintura indígena, era uma pintura de uma artista, uma mulher branca, que escreveu floresta no meu corpo, né? O meu corpo escrito floresta, porque a ideia do projeto era denunciar as queimadas que estavam acontecendo no Pantanal, na Amazônia, enfim, no mundo. E por isso floresta. Mas isso já dá um impacto, né? O teu corpo todo riscado e com cocar. O cocar não tem como tirar, não tem como você não associar a um corpo, a uma figura indígena, né? E, nossa, o impacto, ele foi imediato. Imediato. As pessoas olhavam mesmo. Quando eu entrei dentro do Uber, o cara ficou me olhando durante um tempo, né? E aí depois ele falou pra mim, você é a primeira indígena que eu carrego aqui. Eu, eu fiquei pensando, né, assim, na fala dele. Duvido, Eu duvido, duvido, né? Porque nós duvido. somos milhares, tem vários de nós, né? Sendo que não declarados, silenciado pelo Meu Estado, né? O avô, Estado não tem é, interesse, né, que esse corpo se declare. Não tem interesse nenhum sim, que a gente se afirme. Então, tem vários de nós aí caminhando sem cocar e que não tem esse lugar de falar, cara, eu sou, porque o Estado não te dá isso, né? E aí eu lembro imediatamente da minha mãe, que se chama Ieci, e que ela escondeu o nome dela praticamente a vida inteira. As pessoas chamavam ela de Andréia, porque ela tinha vergonha do nome, que as pessoas riam do nome dela, né? E ela não queria contar que era o avô dela que deu para ela o nome e que ensinou um pouco da língua originária para ela, mas ela não tinha. Como que eu vou falar isso? Como que eu vou explicar isso? Era mais fácil falar, eu me chamo Andréia, né? Então já vem desse lugar de apagamento, né? De vergonha. Ser indígena é vergonhoso. Agora, se você tem um italiano na família, você quer saber de onde que ele veio, porque você quer,
a sua dupla nacionalidade, né? Agora, Você se quer é o indígena, passaporte. não. Você quer o passaporte. Aí, o indígena é o quê? A É, luta. Eu herdei a luta, né? O que eu herdei foi isso, não foi uma viagem ou uma outra nacionalidade, né? Porque me roubaram a minha, né? Então, é uma invasão corriqueira desse lugar. Bom, e aí não parou por aí. Assim que eu saí para poder entrar no metrô, né, e ir na exposição, porque o objetivo era caminhar na rua, e ir na exposição. Deu uma travadinha, mas eu acho que voltou. Tô aqui. A ideia, exato, a ideia era caminhar até a exposição e fazer uma interferência naquela exposição, sabe? Ali, chegar ali ah, e ocupar aquele espaço. A ideia era ocupar o espaço da exposição que tinha fotos, né? Eram fotos desse projeto, o Feito Tatuagem, dentro dessa exposição aí que é no MASP Trianon, né? É nessa estação de Paulista. metrô. Isso, na Avenida Paulista. E aí, cara, ali eu já escutei índio fazer barulho. Aí, e barulho Caralho. de animal, sabe? Imitando macaco, imitando animal, né? E aquilo ali foi me consumindo, assim, né? Mas eu mantive e continuei caminhando. E a galera sumia na multidão, né? Porque apesar de a gente estar nesse lugar pandêmico, a galera tá trabalhando, a galera tá na rua, né? É isso. E aí tinha uma galera. E ninguém mostrava a cara quando falava, sabe? Eu achei muito curioso porque teve duas pessoas que trabalhavam na estação de metrô e que elas falaram, ó, filma a gente também precisa ser visto, né? Algo do tipo. E eu falei, é isso, né, cara? É isso. É Caralho. provocar isso na galera. Então, teve de tudo, né? Tanto de um lugar assim racista, né? Porque tem gente que não sabe, mas isso é racismo contra a cultura de alguém, é racismo contra o corpo de alguém, é racismo contra aquela pessoa que se autodeclara, aquela pessoa que está em um movimento de luta. É um racismo quando você faz. Ah, tinha homem, por exemplo, que falava: ah, de que tribo você é, né? Quero ir para essa tribo. Então, teve assédio nesse lugar, né? Nesse lugar do corpo da mulher indígena ser completamente sexualizado, né? Recentemente, até a Molina, que é uma mulher indígena, estilista, incrível, estava até ativista, ela estava até explicando sobre esse lugar hipersexualizado de nós mulheres indígenas. Então, é isso, né? É o lugar da mulher nua, né? A indígena, você tá com roupa, tá com celular, então, assim, é tudo, né, que você ouve. E foi muito difícil. Mas eu continuei. E aí eu ouvi pessoas, assim, teve um casal, né, de pessoas super jovens que estavam vendendo brigadeiro na rua. E eles estavam impressionados, assim, estavam, cara, tipo assim, você existe, mas como assim? Por que você tá vestida assim? Por que você tem. E eu ali, em um lugar pedagógico mesmo, né? Ali explicando, acolhendo aquele corpo, né? E, e eu vi que era genuíno, sabe? Eu vi que eles queriam saber mesmo, porque não tem informação sobre a nossa cultura, né? Do povo que tá aqui, que sempre esteve aqui, né? Não é que a gente chegou aqui, ah, eu tô aqui. Não, cara, eu sempre É, estive nesse lugar, né? Então teve de é isso. tudo. Inclusive teve um rapaz que tava falando sobre dentista e tal. Ele me parou assim, como se eu não tivesse vestida da maneira que eu estava vestida. Ele me parou de uma forma muito comum. Ele, oi, amiga, tudo bem? Pô, olha só, tem um consultório aqui, se você quiser, o orçamento é grátis e tal. Eu olhei assim, eu falei, Ah, caraca, que bacana! Ele só me viu como uma pessoa, sabe? Ele não me viu como um corpo estranho ocupando a cidade, né? E é isso, eu fiquei impressionada com ele. Mas muitas da pessoas hora. olharam mesmo, foi uma experiência muito caótica, né? Difícil pra caramba, porque é,
teve de tudo, né? Teve de tudo. E teve mais coisas ruins, né? Infelizmente, né? Teve mais coisas ruins, assim, né? As pessoas olharem de Não forma imagino. pejorativa mesmo, bem pesado. Eu, eu imagino aí. Parabéns, mano. Parabéns. Eu imagino como que deve ter sido, porque pelo que eu já vejo aqui, sem ser indígena, e o que eu escuto, né? Por estar aqui na causa e tal, e eu escuto cada coisa assim, mano, que não, aí eu penso assim, pô, esse cara é quem? Ah, não, esse cara é igual eu, tá ligado? E se eu pegar e falar um monte pra ele agora, esse aqui eu vou perder. Então é o seguinte, esse aqui, É, esse precisa de um tempo. Esse não vai entender agora. Então, esse aqui, às vezes eu fico calado, falando, não é o momento ainda. Porque a gente tem que entender isso, né? Tem pessoas que são mal intencionadas, estão ligadas qual que é, mas a gente sabe que são as demais, pessoas demais. que estão perdidas mesmo, que não está ligado qual que é a fita, e reproduz o que a vida inteira passaram para ela, entendeu? E às vezes é Sim. muito difícil tirar aquilo, porque aquele racismo, aquele estereótipo estrutural, tudo que é ruim, tá ligado? É, fazendo uma pergunta agora, mais para esse contexto, tudo, como você falou, é um ato político que você fez. A gente está aqui no Jaraguá, está rolando um mandato coletivo Guarani. 3 mulheres indígenas concorrendo a vereadora. E a gente nunca apoiou, né? Quando chega a eleição, é muito assédio nos coletivos e a gente nunca fechou com ninguém. A gente vem do movimento punk, tem muito anarquista e os caras é muito fechado. Mas o mandato coletivo Guarani, ele pegou forte na gente e falou, não, mano, a gente, a gente vai voltar no original agora, mano. É os donos. Então, a gente pegou e falou, não, a gente vai apoiar de tudo que é jeito o mandato Guarani. Não porque elas estão se candidatando agora, é porque elas estão com a gente há 15, 20 anos, do nosso lado. Sempre esteve do nosso lado. Não precisa de eleição para os indígenas estar do nosso lado. Eles sempre estão, sempre esteve. Tá, é por isso. O trabalho de base do povo originário não é de ontem, é de Não, sempre. é de E sempre. como que você vê, não é só essa, tem outras candidaturas aí também, o povo originário querendo ocupar a política institucional. Se isso é válido, se isso tem que acontecer ou não, tem que ficar na política de rua mesmo. Como você vê isso? Não, tem que acontecer muito. A gente tem que ocupar todos os lugares. Nosso corpo, ele tem que estar em tudo, né, cara? Não dá pra associar que o corpo indígena, ele não pode estar em um contexto urbano, dentro da política, dentro da arte, né? Não, a gente tem que estar ocupando tudo. E que bom, cara, que vocês estão apoiando, porque é isso. Não dá pra falar, é indígena porque está em contexto aldeado. Aí essa pessoa é indígena. Indígena tem que estar lá na mata, lá na floresta, tem que estar lá também. Tem que estar lá também. E que bom que estamos, porque se não fosse as demarcações, a gente cuidando desse lugar, já teriam consumido Já era. tudo, entendeu? Então, que bom que estamos ocupando esses espaços. E assim, é divulgar, cara. É falar que esse corpo importa e que esse corpo ele já estava aqui e que ele tem que estar sim ocupando. Mas agora, é um tipo de informação ouvido aqui, entende? Porque a grande mídia não faz esse trabalho. Não faz esse trabalho. Não tem interesse, né? Não tem interesse. Então, eu acredito que desses pequenos canais, que são grandes também, né? Porque são potentes, de a gente poder estar divulgando os parentes, poder estar falando, né? Desse espaço, que é um espaço muito necessário, é um espaço importante, até pela nossa luta de território. Cara, imagina a gente ocupando todos os espaços, né? De forma justa, igual, o que não vai acontecer. Eu espero que isso aconteça, eu espero que os meus filhos, eu espero que alguém veja isso acontecendo, né? Mas é um lugar ainda muito desigual e muito opressor, hostil pra caramba, demais. Não só
ocupar esses espaços, como ainda tem muito mito, né? Ah, do corpo indígena. Por que que esse corpo indígena está ocupando esse lugar político? O índio tem que estar naquele lugar. Já começa por aí. Índio não. Índio não. Por que que esse corpo indígena, originário, nativo de tal lugar, está ocupando esse espaço? Porque é importante para a gente estar ocupando essas cadeiras. Por que que é importante? Né? Eu acho que esses questionamentos eles são pertinentes para a questão de identidade. Né? Eu tenho um coletivo de mulheres indígenas, né, que estão de retomada, inclusive tem até algumas que estão aqui assistindo a gente. E, e a gente vê a dificuldade, né, o desafio que a sociedade ela, ela coloca para a gente não se afirmar, sabe? Porque a gente está em um contexto urbano, porque a nossa mãe era, porque a nossa avó é. Então, você não é mais. Então, aí, cada vez mais tentando clarear, né? Tentando clarear, tentando embranquecer para a gente não ocupar, para a gente não se afirmar. Eu acho que é muito importante, sim, a gente tá ocupando esses lugares políticos para poder modificar algumas leis, né? Muitas delas. E, e é isso. Eu acredito nessa retomada, acredito no coletivo, eu acredito que um corpo, quando ele se declara, ele não pode estar sozinho, porque é muita luta, é muita luta, é muita luta. Então ele tem que estar dentro de um contexto familiar ou um coletivo, porque sozinho não dá não, cara. A gente está dentro de um coletivo e pronto, entendeu? Então, se tem um corpo que se reconhece indígena, ele tem que ir para um coletivo e tem que buscar esse lugar de força, porque o corpo indígena é um corpo muito solitário, sabe? A gente é muito solitário dentro desses espaços. Eu também penso que a política institucional, lógico que se eu pensar no meu lado individual, sim, eu vou falar, caralho, a política institucional é uma bosta, puta que pariu. Só que aí, mano, eu não posso ser individualista, ser individual, tem que ser coletivo. E no coletivo, É, a gente pode conquistar algumas coisas dentro dessa política institucional. E os manos que são anarquistas mesmo falam, não, mano, vamos ocupar aquela Câmara e vamos fazer a nossa anarquia lá dentro, desse jeito. Porque a gente tem que aprender a jogar o jogo deles, o jogo podre deles, tá ligado? Mas não fazer o que eles fazem. Porque a nossa política, a diferença é que ela não se contamina, tá ligado? Nós pratica a política todo dia, mas é uma política sem contaminação. É uma política que agrega, é uma política coletiva. É isso é, que a gente acredita, né? E a gente acredita que a política, sim, pode mudar. A única coisa que pode mudar para não entrar no conflito, né? Porque se não for a política, a gente vai partir para o conflito, mano. A política é a tentativa de não ter conflito. Então, a gente tem que praticar nossa política aqui sem contaminação e dar continuidade, né, no trabalho de base. Outra coisa que a gente faz aqui, e com certeza quando a gente voltar a fazer, a gente vai exibir esse curta nas escolas onde a gente vai, porque a gente tem um projeto aqui que a gente vai nas escolas com todo tipo de arte possível, os coletivos ocupando a escola, e a gente conta a história do bairro dentro da escola, porque você estuda o mundo inteiro, mas você não sabe a história do seu bairro. E quando acontece isso, essas oficinas, o que acontece? Os alunos se sentem pertencentes ao espaço. Eles começam a entender o porquê eles estão ali. A gente começa a explicar a história daquelas. Tem escolas aqui que é luta total. A escola só existe por causa do movimento de luta dos moradores. Se você chegar dentro da escola e contar uma história dessa, com certeza o aluno ele vai cuidar mais da escola, ele vai valorizar mais. Porque a gente cresce com o pensamento, tem que desobedecer o Estado e tudo que é do Estado a gente pode destruir. Não, mano. Não é desse jeito. Calma, não é dessa maneira. Tem uma outra maneira de enxergar tudo isso. Desobedecer o Estado é legal, tudo bem. Essa lógica de desobedecer o Estado deu muito conflito na pandemia. Ninguém quer obedecer o Estado.
E não há trabalho do Estado de base para quebrar isso, né? O negócio só aumenta. E você fazer as pessoas, as crianças, se sentir pertencente a um território, isso faz toda a diferença para o futuro delas e para a construção daquele território, para a construção dela, para a visão de mundo dela, para respeitar. A gente leva lideranças indígenas para conversar com os alunos na escola, para quebrar esse negócio de folclore. Não existe folclore. Sou indígena, eu tô aqui. Sim. Isso é uma coisa que Desmistificando, né? é muito importante dentro do nosso trabalho aqui de base, né, na região noroeste aqui de São Paulo. E a gente já está chegando quase no final do primeiro tempo aqui, na live. Eu queria perguntar se você pode entrar de novo, como que está seu tempo aí. Posso sim. Então, aí eu vou, quando encerrar essa daqui, aí o Amaro, que é o parceiro, ele vai entrar aqui e ele vai estar trocando uma ideia com você aí, que ele preparou umas perguntas também sobre o DOC, sobre trazendo uma outra visão aí também que vai ser massa. Beleza. A gente falou dos movimentos de moradia, tô fazendo muita relação com o que a gente vive aqui e tal. Você falou também do lance do índio, né, contexto urbano, contexto aldeado. Eu conversei com a escritora Júlia do Ricó. Maravilhosa. Recomendo, procurem aí ela. E eu fiz essa pergunta para ela, porque eu vi uma entrevista dela, ela não deu uma aprofundada assim. E aí vou fazer para você também. Como que é isso? Existe esse negócio de indígena, contexto urbano, contexto aldeado? O que é isso? Se você nem... Como que você lidar com isso? Se esse termo para você existe ou nem existe? Como que é? Existe, cara. Claro que existe. A gente sofreu um etnocídio, né? Muito grande, um apagamento muito grande, assim, das pessoas que foram retiradas de aldeia, por exemplo, né? Como aconteceu com meu bisavô, né? Que foi retirado de uma aldeia na Amazônia, foi adotado por uma família no Leblon e que abandonou ele foi para Belford Roxo, né? E, e aí, como que esse corpo faz para se resgatar, né? Para se reencontrar? E tudo que ele sabia, ele passou para minha avó, ele passou para minha mãe. Eu não consegui conhecer ele, né? Não tive essa oportunidade. E foi se perdendo, né? Então, tem uma galera muito grande que está em contexto urbano, não por opção, não mesmo. Ailton Krenak, por exemplo, no livro dele, eu estava até lendo esses dias, um livro dele que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? E aí ele tem uma fala muito incrível, cara. Ele tem uma fala. Ele é um grande gênio e uma grande referência nossa, né? Acho que do mundo. Ele fala desse lugar da modernização, do capitalismo, né? Que, que explora as pessoas, né? Que tiram as pessoas de suas aldeias, que tiram as pessoas do campo para ficar em lugares periféricos, de favela, em situação bem precária, né? Para servir como mão de obra, né? Para esses grandes centros. Então, eu acho que o contexto, pelo menos para mim ou para minha família, não foi uma opção, né? A gente não escolheu sair da aldeia. Então, é um lugar de muita angústia até, né? Porque é um, é um outro lugar também, né? Talvez eu não seria esse corpo, dessa mistura, desse lugar, desse povo do norte e do nordeste, né? Mas duas vezes sem terra, né? Duas vezes lutando pela terra, duas vezes herdando esse lugar de luta. Mas são histórias muito cruéis, né? Pega no laço. Então a gente chega em um contexto urbano muito agressivo, né?
Não é eu quero simplesmente ir para ir para uma aldeia, eu quero simplesmente ir para a cidade. Não, peraí. Houve grandes contextos, assim, caóticos, né, e tristes, né, para a gente chegar no lugar o qual a gente chegou, né? Não foi um lugar eu tô indo. Não, me tiraram desse lugar, né, e me colocaram em outro. Então, falar sobre indígenas em contexto aldeado, em contexto urbano, não tem como você não falar desse massacre, né? Desse etnocídio, né? Desse genocídio que ainda acontece, galera. Ainda acontece. O meu povo está sendo massacrado o tempo inteiro. A gente está sendo massacrado o tempo inteiro, silenciado o tempo inteiro. Então, quando a gente se veste da gente, é muita luta, não é só, agora eu sou indígena. Não, eu sempre fui, minha mãe sempre foi, minha avó sempre foi, meu bisavô sempre foi. Então, é um lugar de afirmar, né? E de luta, é isso, não é um lugar de beleza, é, no, no sentido folclórico, né? Não. Porra nenhuma, é luta pra caralho. Então, existe É, sim indígenas em contexto aldeados, é óbvio que existe, e existe nós indígenas em contexto urbano, né? Que não por acaso, né? É isso. Que é mais que eu isso. poderia dizer disso? Da hora. A gente está chegando no final. Eu teria mais uma pergunta, mas não vai dar tempo. Eu ia entrar naquela. Tem uma fala sua, que você postou, muito foda, sobre representatividade e tal, em novelas, tudo. Sim, Aquela, mas não sim. vai dar tempo. Não vai Cara, dar isso tempo é muito agora. incrível, isso é muito incrível e muito importante falar disso. Que pena, Na, mas no segundo tempo, agora, com o Amaro, se quiser, você pode abrir. O Amaro tá. deixa você falar sobre Nossa, isso, que isso é é muito importante mesmo. importante, demais, cara. A Eu, gente não tem eu representatividade queria, indígena, tem pouquíssimas. eu queria que você fizesse suas considerações finais nesse primeiro tempo aqui, e depois a gente volta. Ai, cara, quero te agradecer pela oportunidade e pelo espaço de voz, que a gente precisa ser ouvido, precisamos ser ouvidos. A gente existe, tá? Existimos, é real, somos reais e precisamos de vocês nessa luta com a gente. E agradecer aos meus ancestrais que me trouxeram aqui no sangue, na pele, em tudo. É isso. E agradecer a galera que tá aqui. Não saiam, porque vai ter mais. Voltem. É isso. Valeu, galera. Daqui a pouco a gente volta aí. E é isso, mano. Aqui vamos finalizar aqui mostrando tem o nosso grito de guerra aqui, que é Jaraguá e Guarani. Cadê a Sônia? Tamo Vai. junto. Cadê a Sônia? Deixa eu pegar a Sônia aqui. A Sônia, Ah, ela é capa do nosso disco. Jaraguá e uau. Guarani, som na Aramirim. E ela, mano, quando ela aceitou esse convite, a gente vai lançar esse álbum dia 24 de outubro, com uma live. E tá em primeira mão a capa do disco aí, ó, pra vocês. A Uau! nossa, a gente tá junto, a Aueté. gente tá junto, dando continuidade à luta dos ancestrais. E, mano, estamos junto com o povo originário até o fim. Muito obrigado, Gá, por você estar junto com a gente aqui, mano. Emocionadíssima. Muito obrigado mesmo. E daqui a pouco volta aí Gratidão, com o meu Amaro irmão. para trocar uma ideia. Gratidão, Valeu, meu se irmão. cuida aí, hein? Emocionadíssimo. Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu.